Toda empresa, não importa se é gigante ou se está começando agora, enfrenta um quebra-cabeça que é, assim, fundamental. De onde é que vai vir o dinheiro para crescer? E olha, a resposta para essa pergunta pode definir o caminho entre um sucesso estrondoso e, bem, o fracasso. Será que existe uma fórmula mágica, sabe? Uma receita de bolo que garante o sucesso? Essa busca pela combinação perfeita é o que no mundo das finanças a gente chama de busca pela estrutura de capital ideal. E pode acreditar, é uma busca que vale muito a pena. O objetivo aqui é encontrar um equilíbrio super delicado, quase perfeito. Porque o prêmio não é só conseguir o dinheiro, mas sim maximizar o valor da empresa, fazer cada real investido valer o máximo possível. E aqui está o objetivo final, o verdadeiro santo graal dos gestores financeiros. É encontrar aquele ponto mágico onde a empresa vale o máximo pagando o mínimo para se financiar. Parece simples na teoria, né? Mas na prática é um baita desafio. E para medir o sucesso nessa jornada existe uma métrica que é chave, o WACC. Pensa nele como o preço que a empresa paga pelo dinheiro que ela usa. A lógica é simples. Quanto menor o WACC, mais barata é a operação e, quase como mágica, mais valiosa a companhia se torna. Esse é o alvo. Para atingir esse equilíbrio, os gestores têm basicamente duas ferramentas à disposição, dois caminhos. E cada um deles tem suas próprias promessas de recompensa e, claro, seus próprios perigos. O primeiro caminho é o capital próprio. É o dinheiro dos donos, dos sócios. É a rota mais segura, mais estável, sabe? Perfeita para projetos de longo prazo. Mas, como uma estrada sem pedágios, ela também pode ser um caminho mais lento para gerar riqueza. O outro caminho é a dívida, é pegar dinheiro emprestado. Essa é a via expressa, mais rápida, com potencial de recompensas bem maiores. Mas como toda via expressa, um movimento em falso pode levar a um acidente bem grave. Agora vamos focar um pouco na dívida, porque é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Ela oferece uma vantagem muito poderosa, quase um superpoder financeiro, que a gente conhece como alavancagem. Vamos entender direitinho como isso funciona. A regra de ouro é simples. Pegar dinheiro emprestado só faz sentido se o que se ganha com ele é mais do que o que se paga de juros. Parece óbvio, né? Mas é aqui que está a mágica da coisa. Vamos imaginar o seguinte cenário. Uma empresa descobre uma oportunidade de investimento incrível, que promete um retorno de 15%. É um projeto muito rentável. Agora, para financiar esse projeto, a empresa consegue um empréstimo no banco. O custo desse dinheiro, ou seja, os juros que ela vai pagar, é de só 8%. A matemática já começa a parecer bem interessante, não é mesmo? E é aqui que a mágica acontece. A empresa não só lucra com essa diferença, mas o governo ainda dá um desconto. É que os juros pagos podem ser deduzidos do imposto de renda, o que na prática torna o empréstimo ainda mais barato. Isso é alavancagem, usar o dinheiro dos outros para multiplicar os próprios ganhos. Mas, como todo superpoder, a alavancagem tem um lado sombrio. O caminho que oferece as maiores recompensas geralmente é o que esconde os maiores perigos. A dívida, no fim das contas, é uma faca de dois gumes. E aqui está o ponto crucial. A mesma força que multiplica os lucros quando tudo vai bem, pode multiplicar as perdas e levar a empresa a um colapso financeiro quando as coisas dão errado. É um risco enorme. Esse é o dilema central, resumido de forma perfeita. De um lado estão os benefícios, o tal do escudo fiscal e os retornos que são ampliados. Do outro, os riscos, os custos de uma crise financeira ou, no pior dos cenários, a falência. É uma troca constante, uma escolha difícil. Esse gráfico visualiza essa busca pelo equilíbrio de um jeito ótimo. Olha só, sem dívida nenhuma, o custo de capital, o WACC, é alto. Aí a gente adiciona um pouco de dívida e o WACC cai por causa do benefício fiscal. Mas, a partir de um certo ponto, o risco fica tão grande que os credores e os acionistas começam a exigir retornos maiores, e aí o WACC dispara. Aquele ponto mais baixo do gráfico é o nosso alvo. Mas e se o jogo for diferente? E se o risco de fracasso for a regra e não a exceção? É exatamente isso que acontece no mundo das startups e da inovação. Aqui, a busca pelo equilíbrio perfeito muda completamente de figura. Essa citação resume perfeitamente a virada de chave. Em uma empresa tradicional, a gestão se protege contra o fracasso. Numa startup, se parte do princípio de que a maioria das tentativas vai falhar. O foco então muda. A preocupação passa a ser garantir que, se uma ideia der certo, o retorno seja tão gigantesco que pague por todos os outros fracassos. A estratégia, então, é pensar como um investidor de risco. Não se aposta tudo num cavalo só. Se fazem pequenas apostas em vários projetos inovadores.
A maioria não vai dar em nada. E tudo bem, porque o sucesso explosivo de um único projeto pode compensar todas as perdas e ainda gerar um lucro extraordinário. Então, depois de explorar todos esses caminhos, da dívida, do capital próprio e as diferentes mentalidades, qual é a grande conclusão dessa nossa busca? E a grande verdade, a conclusão de toda essa busca, pode ser um pouco frustrante. A verdade é que não existe um número mágico. Não tem uma porcentagem de dívida que funcione para todas as empresas. A ideia de uma fórmula única é, na prática, um mito. Então, o que os gestores fazem no mundo real? Eles usam ferramentas sofisticadas de modelagem financeira. Mas não pense nisso como um GPS que dá o destino final. É mais como um simulador de voo. Permite testar diferentes cenários. E se a gente pegar mais dívida? E se as vendas caírem? É um mapa para navegar pela incerteza, não uma resposta pronta. Portanto, a estrutura ideal não é um tesouro escondido para ser encontrado. É, na verdade, um alvo em constante movimento. É a arte de um balanceamento contínuo, sempre buscando a combinação que diminui o custo do capital e aumenta o valor da empresa, se adaptando ao mundo que, afinal, nunca para de mudar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que está no coração de toda e qualquer decisão financeira. É a linha tênue que separa uma jogada de mestre de um verdadeiro desastre. Encontrar essa linha, essa é a verdadeira arte da gestão financeira.